O portal UOL, no caderno Sociedade, traz a seguinte manchete: vi muitos abusos sexuais em grupos de ayahuasca. Pois é, você sabe o que é ayahuasca? Ayahuasca é aquela bebida preparada num ritual com determinada casca, folhas, eu não sei ao certo. Se não me engano é um cipó de ayahuasca. Então é uma casca. E preparam ali, tem todo um ritual e dizem que esse chá de ayahuasca abre sua mente, abre. Ele é um chá alucinógeno e o pessoal usa muito, usa direto. Eu tenho amigas que já usaram, falam muito bem. Só que antes parece que você morre um pouco, você passa mal, vai dando. Bom, existem comunidades, existem grupos que se reúnem para esses rituais. Essa minha amiga, por exemplo, saiu de Londres, mora em Londres, saiu de Londres para vir tomar ayahuasca aqui em algum rincão aí, não sei se foi na Amazônia ou por aqui mesmo, e se encontrar, e ela garante que se encontrou. Mas algumas questões, uma antropóloga traz à tona algumas questões relativas à vulnerabilidade das pessoas quando estão sujeitas a esses rituais em que você perde a consciência. E diz o seguinte a matéria: Bia Labate se diz uma vítima de condições desafiantes no Brasil. A antropóloga brasileira foi morar na Califórnia em 2017. Segundo ela, o sucateamento da ciência a levou a isso. O problema não se resume à falta de subsídios. Sua área de atuação está se tornando inviável no país. A cientista, que há 20 anos pesquisa psicodélicos, é autora e organizadora de diversos livros sobre o tema e criou o Instituto Chacruna de Plantas Psicodélicas Medicinais. Em meio a uma explosão global do interesse por essas substâncias para diversos fins, de medicinais a religiosos, a ONG quer educar o público sobre alucinógenos e tornar mais acessível o saber acadêmico. Além da publicação de artigos curtos, outro objetivo da instituição é promover uma ponte entre o mundo dos rituais xamânicos dos povos indígenas e o campo emergente da ciência psicodélica. A maioria da equipe é formada por antropólogos e cientistas sociais que procuram explicar para médicos, psicólogos e profissionais as raízes históricas desse movimento e os usos potenciais. A ONG também se dedica à inclusão de negros, mulheres, indígenas e população LGBTQI+, no mainstream da ciência psicodélica e ao auxílio a vítimas de abuso sexual em grupos de ayahuasca. Pois é. Volta e meia a gente se depara com situações. Volta e meia um cacete. É todo dia. Todo dia, toda hora, a gente se depara com situações de pessoas que são estupradas dentro de igreja evangélica, dentro de
Igreja Católica, dentro de terreiros, dentro de em templos e agora também nesses grupos alternativos. Isso é muito assustador, porque é um local onde você, na igreja eu não diria, nos terreiros eu não diria, porque ali você não toma nada, você não bebe, não faz uso de nenhuma substância que afete quimicamente a sua capacidade de compreensão do que está acontecendo. Apesar de, sim, o pastor, a autoridade ali do pastor, do padre, terem muito efeito em relação a isso, mas quando, além dessa autoridade, você ainda faz uso de substância que te deixa entorpecido ou que te deixa doidão, gente, isso é um perigo absurdo. Porque se, em que pese a autoridade do pastor sobre mim, ou lembrem do caso do João de Deus ali, o peso da chantagem psicológica que ele fazia com as mulheres, né? Se você não fizer o que eu estou te pedindo, seu pai não vai ser curado do câncer, e ali a mulher se submete. É uma questão psicológica muito pesada, mas se ela acordar, ela corre. Mas e quando você está num desses grupos ali, entorpecido por algum chá maluco, alguma erva louca que você bebeu ou fumou? Você não vai acordar, e mesmo que você acorde, você não vai ter força para correr. Será mesmo que vale a pena a gente se submeter aos outros dessa forma, em busca de uma evolução espiritual assim, em busca de uma evolução pessoal assada? Será? Será que vale a pena esse risco? Será que a gente pode confiar em pessoas que lideram grupos de evolução pessoal ou espiritual? Porque eu costumo falar muito que qualquer pessoa que traga para si o poder de se autodeclarar uma autoridade é perigoso. Essa pessoa ela é perigosa em algum sentido, se não no sexual, em outros com certeza. Pega a religião. Por que você precisa ter um padre? Por que você precisa ter um pastor? Por que você precisa ter um pai de santo? Religião é algo muito íntimo seu. Vocês podem se reunir ali como pessoas de hierarquia igual e conversar sobre a Bíblia, sobre os preceitos da sua religião. Não precisa ter uma pessoa que se destaque e que comande os demais. Que porra é essa de ter que ter alguém comandando um grupo que estuda a Bíblia? É porque você é trouxa, velho. É porque você é trouxa. Você não precisa de pastor para nada. Você não precisa de padre para nada. Você não precisa de mestre para nada. As pessoas podem se reunir em grupos, umas aprenderem com as outras e ali seguirem seu caminho. Mas e a sede de poder que faz você, se intitular pastor, se intitular líder, e as bestas ali seguem atrás? Ah, mas eles estudam mais. Estude você também, preguiçoso da porra. Vai estudar você também. Até porque eu particularmente acredito que palavra de Deus ela tem que ser muito clara.
Se eu preciso de alguém para interpretar a palavra de Deus para mim, então já não é a palavra de Deus, porque eu acho que Deus pode falar diretamente comigo, ou pelo menos de um jeito que eu entenda. Aí você vai, você fica pedindo benção a pastor, fica pedindo benção a mestre de seitas esquisitas aí, e estupro e abusos sexuais e assédios morais e sexuais estão correndo soltos. Voltando aqui à matéria. A antropóloga diz: venho acompanhando o tema há mais de 10 anos. Infelizmente, fui testemunha de muitos casos. O assunto cresceu e se impôs como uma necessidade institucional. A antropóloga recebeu apoio, mas também muita crítica, inclusive de seguidores das religiões ayahuasqueiras. Gente, é claro, bota a boca no trombone contra um pastor, um padre, um pai de santo ou capeta 4 que te estuprou. É claro que não vão aceitar. É lógico que não vão te dar atenção. É lógico que inicialmente vão dizer que é uma grande injustiça. Você vai ter que ser muito mulher, ou você vai ter que ser muito homem para você manter a sua palavra, e de preferência ter sangue frio para poder fazer prova, constituir prova. Porque não é brinquedo, não. A antropóloga conta, muita gente ainda acha que roupa suja se lava em casa. Claro, eles não querem que saia daquele âmbito. Para quê? Para vir umas Adriana da vida e meter o pau? Né? A repórter pergunta para a antropóloga, ainda há muitos casos de abuso sexual nos grupos de ayahuasca? E a Bia diz que sim, existem. Acho que acontecem porque as vítimas estão numa situação vulnerável, lógico. Muitas procuram a ayahuasca por traumas e algumas, ironicamente, por problemas sexuais. Esses grupos envolvem relações hierárquicas de poder que já são clássicas e conhecidas. Pessoas que estão na liderança muitas vezes tomam vantagem dessa situação frágil, da confiança que as pessoas colocam no facilitador, seja guia, líder, xamã, o nome que tiver, e se aproveitam. Como a gente sabe, não é uma coisa específica do mundo da ayahuasca. Mas o que vimos nesse meio são dirigentes se aproveitando do fascínio, da magia, do encantamento da ayahuasca. Ocorrem também falsas relações consensuais, em que as mulheres são envolvidas nessa relação de aprendizado e às vezes são favorecidas, ganham posição de mais poder dentro da comunidade, passam a ser assistentes do líder, fazem viagens e cerimônias especiais sozinhas com ele. É como uma troca de serviços sexuais por favores e benefícios religiosos. Gente, é de lascar se ouvir um trem desse. E tem mulher que é besta assim mesmo. Que acha que é a ungida do Senhor porque o pastor olhou para ela, porque o xamã tá priorizando ali o relacionamento com ela, e aí ela se aproxima e o cara aproveita. Algumas mulheres podem se confundir e achar que tiveram alguma culpa no abuso. Muitas mulheres demoram para perceber essas dinâmicas e existe a vergonha de falar sobre isso. Lembrando que tem muita gente que toma esses chás, no caso aqui da ayahuasca, escondido da família. E se ela for denunciar o estupro, ela vai ter que explicar, de contar que ela estava ali. E aí? Pois é, e aí?
Frequentemente a pessoa se envolve numa relação dessas contra a vontade, insegura, sem saber direito o que está acontecendo e pode demorar para perceber o abuso. Parte do nosso trabalho, no caso da antropóloga, é encorajar as mulheres a falar, a resistir e encontrar outras mulheres que sofrem o mesmo tipo de problema para, assim, terem coragem para começar a mudar a situação. Criamos algumas ações para aumentar a consciência em torno desse problema. A ONG reuniu especialistas, mulheres vítimas ou sobreviventes, como é o termo mais usado, sobrevivente de estupro, e todo o espectro de personagens que participa do circuito de grupos ayahuasqueiros. Elaboramos um guia de conscientização e prevenção do abuso sexual no circuito de consumo da ayahuasca com dicas que começamos a divulgar. Distribuímos gratuitamente essa publicação em várias conferências. Uma pessoa da nossa equipe esteve divulgando esse trabalho em Iquitos, uma espécie de meca do turismo xamânico no Peru. Ou seja, não se restringe ao Brasil. Esse material foi traduzido para 11 idiomas e está disponível na internet. Acompanhamos as estatísticas de consulta e nos impressiona o volume de acessos. O material se tornou muito popular. Também foi criado um manual de recursos legais que inclui informações sobre as leis relacionadas ao abuso sexual nesses países onde há esses rituais xamânicos e uma lista de organizações confiáveis com as quais as pessoas podem entrar em contato caso ocorram abusos. Também foi lançada uma série de artigos chamada Sexo, Poder e Psicodélicos, que explora a dinâmica cultural relacionada a sexo e a poder. À medida que eles se manifestam em pesquisas psicodélicas, ciências e comunidades. A ideia é criar uma conversa pública, uma reflexão conjunta sobre esse tipo de desafio. E aí todo esse trabalho, como era de se esperar, gerou uma polêmica tremenda no mundo da ayahuasca. E não é por ser polêmico que o trabalho deve ser desmerecido. Afinal, como eu falei, todo dia a gente observa em todo tipo de relação de poder alguém abusando sexualmente de outro alguém. Eu acho que de tudo que eu já li até hoje, não tem uma seita, uma religião, um âmbito social que não tenha havido abuso sexual ou em forma de estupro ou de assédio. Em nenhuma. Minto. Acho que na Seishonoye eu nunca ouvi falar. Mas com certeza você já. Porque não escapa. Não escapa, gente. Bom, no meio da ayahuasca, né? Todo esse trabalho gerou bastante polêmica, principalmente entre os setores mais conservadores, que não acham adequado divulgar esses problemas por causa do estigma em torno da bebida e da ilegalidade dela em vários países. Ora, se você não quer que a bagaça extrapole o seu meio, não permita que aconteça. Não permita que aconteça. Se acontece, tem que botar a boca no mundo sim. Para quem está chegando nesse universo, saber que precisa se resguardar. Ora bolas. Outras pessoas que são contra a ayahuasca usaram os incidentes de abuso para atacá-lo. É bobagem, porque como eu falei, acontece no seu trabalho, acontece na sua casa, acontece na balada, acontece na igreja evangélica, na igreja católica, no terreiro de macumba, acontece em templos. Até outro dia foi no templo budista, né?
foi numa seita budista, algo assim. Então, usar esse tipo de coisa para atacar a religião é bobagem. Agora, que com certeza as pessoas que comandam isso passam pano quente, devem ser atacadas por isso, com certeza. Bom, como eu estava dizendo, como diz a matéria, que outras pessoas que são contra a ayahuasca usaram os incidentes de abuso para atacá-lo, dizendo que se trata de um alucinógeno perigoso que causa manipulação e está ligado a crimes sexuais, o que obviamente não é verdade. Até algumas feministas foram críticas. Enfim, foi um trabalho muito difícil, mas eles também receberam apoio. E nos meios digitais, muitas pessoas elogiaram e compartilharam o material. E eles seguem recebendo relatos de mulheres que sofreram violência. E aí o repórter pergunta: quando vem à tona assuntos como abuso e homofobia em grupos que usam ayahuasca, se fala muito em passada de pano para proteger a obra e o chá. É possível uma casa xamânica curar sem encarar essas sombras? E ela responde: como existe em alguns grupos uma opressão sistêmica e profunda, o processo de tomada de consciência pode demorar muito tempo. Além das dinâmicas de poder, de suscetibilidade e vulnerabilidade, também existem questões culturais. Algumas dessas religiões da ayahuasca são altamente patriarcais, machistas e hierárquicas. Às vezes, é parte da cultura legal um predomínio masculino, então misturam-se várias questões, formando um cenário complexo. Gente, isso por si só já seria o suficiente para você evitar frequentar. Você vai tomar um chá num lugar de uma cultura que reduz a mulher a zero? Sinceramente, tá caçando merda, né? E a antropóloga continua: assim como aconteceu com o movimento Me Too, as questões de sexualidade e de gênero vão entrando na cena política do movimento da ayahuasca. Os próprios pesquisadores raramente entravam nessas questões. Muitos se dedicaram a estudar os benefícios terapêuticos, psicodélicos, proteções legais, conservação da espécie, aspectos mitológicos ou históricos, artísticos e simbólicos. E pouca atenção foi dada para questões de raça, gênero e sexualidade. Pois é, as pessoas estudam aquele ambiente, estudam aquela cultura, vem um ou outro, cria coragem de relatar um abuso e o que é que você faz? Não faz parte da minha pesquisa. Complicado, né? Por isso a importância do trabalho dessa antropóloga. Bom, a gente sabe que, assim como o direito das mulheres e violência doméstica, essas questões relativas à legislação ao abuso sexual não são priorizadas e recebem pouca atenção, poucas verbas e pouco suporte institucional. Acho que o caso do João de Deus foi uma espécie de divisor de águas no sentido de escancarar essa discussão no Brasil. Na esteira dele aparecem discussões envolvendo vários líderes da ayahuasca. Um deles, o mais famoso, é o Prem Baba, que negou todas as acusações, contratou uma grande equipe de advogados, fez uma espécie de escudo para proteger sua reputação e fama e não teve coragem de assumir os erros e pagar por eles. Outro caso foi o do G. Marques, daimista de São Paulo, do Santo Daime, né? Existe, no momento, um processo aberto contra ele que usava não só a ayahuasca, mas também o LSD em reuniões privadas com mulheres em motéis e na casa dele.
Esse caso foi particularmente frustrante porque ele levantava muito a retórica de que o santo daime é machista e patriarcal e que pessoas precisam ser menos reprimidas e mais abertas para viver a sexualidade. Com isso, aproveitou-se de várias mulheres. Foram mais de 20, algumas menores de idade. Gente, sinceramente, como que uma mulher pode achar que um líder religioso tenha que manter relação sexual com ela ou exercer com ela algum tipo de exercício que envolve sexualidade para você evoluir espiritualmente? Sinceramente. Bom, ela fala que é chato e triste ver que pessoas ligadas a esses líderes acobertam a situação e tem dificuldade em assumir e reconhecer que o seu mestre, o seu guru, cometeu aqueles atos. Porque é como se fosse uma divindade, né? A pessoa para eles ali é o padre, o pastor, o guru, o xamã, o pai de santo, o mestre é Deus em pessoa, né? E aí, tá me comendo? Imagina que bosta. Bom, depois, quando confrontado com essas sombras, não conseguem aceitar esses problemas. Infelizmente, muitas mulheres também ajudam a acobertar essas relações, principalmente se forem ligadas a esses líderes ou dependentes financeiramente deles. Mas essas discussões estão se abrindo. Cabe a nós continuarmos falando, não ter medo e nos apoiar mutuamente. E também a nós, pesquisadores, diz a antropóloga, é preciso continuar estudando, promovendo evidências e reflexão crítica. Eu vou te contar, é uma situação que é de lascar. O repórter pergunta: há quem veja riscos de que o uso das terapias psicodélicas seja norteado pelo interesse de grandes corporações. Acredita que o avanço dos tratamentos deve seguir um caminho atrelado a modelos lucrativos? E ela responde: ainda é cedo para dizer. Espero que sejam regulamentados e avancem a partir de interesses coletivos e globais, que tenham como prioridade a cura do indivíduo e que isso se sobreponha aos lucros, promovendo um tratamento humano e acessível a todos, independentemente de raça, gênero, classe social e orientação sexual. Cabe começar a discussão agora. Onde não há cura para todos, não há cura para ninguém. Só podemos pensar em tratamentos psicodélicos uma vez que todos sejam incluídos e contemplados. Pois. Então, quer dizer, além de excluir negros, mulheres, ou de relegá-los a uma posição menor, né? Negros, mulheres, pessoas LGBTQI+, ainda abusam sexualmente. É de lascar. A reportagem faz aqui uma atualização informando que em assessoria o Prem Baba, não sei se vocês vão lembrar, Prem Baba é aquele guru que abusou sexualmente de um monte de mulher, um cara rico pra danar, ele enricou muito com isso. A assessoria dele afirma que ele não foi denunciado por assediar sexualmente nenhuma discípula. Abre aspas. Em 20 de agosto de 2019, após investigação, a promotora Fabiana Dalmas Rocha Paz pediu o arquivamento da denúncia. Não existe nem nunca existiu processo contra ele. Como declarou à imprensa, teve um relacionamento amoroso com uma pessoa casada e um caso com outra pessoa. Foram relacionamentos consensuais que aconteceram há mais de 10 anos. Com o propósito de despertar amor nas pessoas, desenvolve com seriedade o trabalho que transforma e transformou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Transformou a vida de milhares de pessoas se relacionando com gente casada.
Isso é postura de guru, ou seja lá que líder seja. Um líder, não importa seja na religião ou fora dela. Ele tem que ser uma pessoa que dá exemplo, sim. Assumir o papel aguenta o gaio. Não pode ser. Fulano é homem igual todo mundo, também erra. Não. Se você assumir o papel de chefe no trabalho, ou de líder espiritual, seja em que âmbito for, você é uma pessoa mais preparada que aquelas pessoas que te seguem. E você não pode cometer os mesmos erros que elas. E aí é incrível que eles cometam os mesmos erros que as pessoas que eles comandam e só vão se arrepender quando descobertos, né? Porque ficam ali 10, 15, 20 anos na suruba, estuprando, pintando e bordando. E aí quando alguém denuncia, o que ele diz? Não, eu estou arrependido. Estou sinceramente arrependido. Não me convence. Se te convence, meu amor, trouxa que você é. Mas a mim não convence. E fica a dica: cuidado com os lugares que você frequenta, ainda que de caráter religioso. Cuidado com as pessoas a quem vocês entregam seus filhos, ainda que na igreja. Muito cuidado. Opa, não saia sem deixar seu like nesse vídeo, confirme se você já está inscrito no canal e se ativou as notificações. Curta minha página no Facebook, facebook.com/AdriFernandesBH e me adicione no Instagram, @AdriFernandesBH. Obrigada!